programa Despertar Viamão. Apresentação: André Guedes e Rubem do Saneamento. Iniciamos mais um programa Despertar Viamão. Meu nome é André Guedes. E eu sou Rubem do Saneamento. E hoje estamos com Guto Lopes. Obrigado, Guto, por ter aceitado, que legal, ter vindo ao nosso programa. Uma honra estar aqui com você sempre. Hoje vamos bater um papo, então. Quando a gente conversa contigo, Guto, nunca é tranquilo, né? Nunca é meia boca, assim. Como não é tranquilo? Sempre é tranquilo, ser cara. Um homem de palavra, com opiniões fortes. Tem que ser assim, tem que ser direto e reto, né? Então já vamos começar. É uma obrigação do homem ser assim, né? Claro, mas nem todos são. Guto, fazendo algumas pesquisas, desde 2017 o hospital de Viamão já agonizava. Já se informava que a maternidade ia fechar. Fechando a maternidade, então, podemos dizer que comprometemos a maternidade de Alvorada. Tá? Essas últimas notícias agora, podemos dizer que comprometemos o Hospital Universitário de Canoas. Eu quero te dizer, ou melhor, te perguntar, o programa Assistir. O que tu acha do programa Assistir do Governo do Estado? Tia André, primeiro é um prazer estar aqui contigo e com o Rubem. O Rubem é um amigo da vida inteira, né? Então, estar com vocês aqui é estar em casa, né? Agradecer também toda a equipe aqui da Viamão Web, né? Mais esse canal importante aqui para a nossa cidade. Eu sempre digo isso para vocês, né? Que é tão importante que a cidade tenha esses canais de representação, que as pessoas possam se enxergar, possam entender. Ninguém é obrigado a concordar com o que a gente está falando aqui, mas o respeito à democracia tem que imperar, e é bom porque cada um pode fazer o seu julgamento daquilo que nós estamos falando. O problema da saúde pública de Viamão, que é grave, e o problema do hospital, ele vem de tempos. Não é só o Assistir. Tu citou 2017, o Assistir é de 2020, né? O problema do nosso hospital, ele começa lá na rede básica de saúde, que são os postos de saúde que são gerenciados e mantidos pela Prefeitura Municipal de Viamão. As tais UBS, postinho de saúde, esse que tem aí perto da tua casa ou deveria estar mais pertinho da tua casa. O problema é que nós temos uma rede deficitária, que não tem médicos, que não tem remédio, que fecha às 5 horas da tarde. Então, em Viamão, todo mundo é proibido de ficar doente depois das 5, sabendo que nós temos uma população economicamente ativa que não trabalha e não passa o dia em Viamão. Porque o hospital se sustenta com recursos do governo do estado e com o recurso do governo federal e emendas de deputados, né? Emendas parlamentares. O governo federal repassa recurso para o estado que deveria mandar para o hospital. Acontece que o Eduardo Leite teve uma grande ideia. Ele ia pegar um único recurso que era dividido prioritariamente entre os hospitais da região metropolitana, que é onde mais atende, certo? E pensou o seguinte: eu vou tirar esse mesmo recurso e vou dividir para todo o estado. Ora, não estou dizendo aqui que é errado mandar lá para Santa Maria, mandar para Feliz, para Frederico Westphalen, lá, sabe, para Vacaria. É ótimo, porque teoricamente reduziria as pessoas de virem até aqui. Acontece que esses hospitais estão recebendo uma parcelinha lá, não consegue aumentar a complexidade dos seus hospitais, continuam mandando as pessoas para a região metropolitana, e os hospitais da região metropolitana tiveram seus recursos reduzidos. O Hospital de Viamão, então, começou a perder desde 2021, se não me engano, 2021, começou a perder em torno de R$600 mil mês. O que aconteceu imediatamente? Fechou a maternidade. Não nasce mais ninguém em Viamão desde 2020, desde a pandemia. Agora fechou a traumatologia. E nós já não tínhamos mais traumatologia privada, que era aquela da 40, muito famosa, que era acessível, né? Que fechou também porque não tinha apoio nenhum do poder público, e agora fechou do Hospital de Viamão. Sendo que nós temos aqui em Viamão um agravante com essa questão da traumatologia, porque nós temos 2 rodovias que cruzam a nossa cidade, a 118 e a 040, sendo a 040 uma das rodovias mais violentas do estado, que mais tem acidentes. E vão para onde essas pessoas? O Hospital de Viamão. Mais do que isso, o Hospital de Viamão atende o litoral. Ele é o anteparo da capital para quem mora no litoral. Bem, o Hospital de Viamão vai agonizando, e a prefeitura nada consegue se movimentar. Nós estávamos mandando, então, as gestantes todas para Alvorada. Né? Alvorada seria o polo assim, de atendimento mais próximo de maternidade. O que aconteceu com o Hospital de Alvorada? Também perde recurso.
que também pertence ao grupo da cardiologia. Cardiologia, da Fundação Universitária de Cardiologia. Colapsou. Também perdeu recursos, não conseguiu mais dar conta. Vai para onde essas crianças? Canoas. Canoas Hospital Universitário, que é um hospital que foi assumido pela prefeitura, era um hospital da universidade, né? Não conseguiu tocar, foi assumido pela prefeitura. A prefeitura vem investindo para mandar ele, só que Canoas é ainda pior. Porque os recursos tirados de Canoas são muito maiores do que o tirado de Viamão e de Alvorada. Pela proporção, né? Claro, porque é muito maior. E aí vem outra coisa que é terrível. Porque o governo do estado, já há um tempo atrás, ainda no governo Tarso, fez um convênio com a cidade de Canoas para que a cidade de Canoas atendesse, né, fosse referência em atendimento para 150 cidades, para essas cidades não mandarem seus pacientes para Porto Alegre. E Mandarem para Canoas. Por isso, o estado repassa em torno de R$500 mil mês para Canoas. Só que o Assistir tira 1,2 milhão. Entende? Então, colapsou a saúde de Canoas. O que aconteceu? Em Viamão, silêncio total do prefeito. Em Alvorada, silêncio total do prefeito. Bom, Canoas, o prefeito Jairo Jorge iniciou uma cruzada, não é contra o Assistir, mas uma cruzada em defesa da saúde pública. O Jairo Jorge, o Ari Vanazzi de São Leopoldo, o Rodrigo Batistella de Nova Santa Rita e outros prefeitos, o Sebastião Melo aqui de Porto Alegre, que é a cidade mais atingida com os cortes do Assistir. Hoje, a secretária de Saúde, pela primeira vez em quase 2 anos, em 1 ano e meio desse programa, hoje, pela primeira vez, ela admite que pode, então, rever alguns conceitos do Assistir. Veja, o Assistir, ele não é de todo ruim, ele quer pagar pela produtividade. O que aconteceu com o prefeito Jairo Jorge quando começou a cobrar produtividade também dos seus médicos? Por exemplo, o relógio ponto. Vocês viram o secretário Martini da Saúde de Canoas, quando a reportagem vai lá, da RBS, da Record e tal, ele diz, não, eu dou a entrevista. Existem problemas. Ele interage. Claro, o prefeito diz, existem, tem causa na saúde de Canoas. Nós estamos... Veja, a prefeitura de Canoas, cara, o mínimo constitucional que uma prefeitura tem que investir do seu orçamento em saúde é 15%. A prefeitura de Canoas está investindo 30% ao ano em saúde. Isso é inviável. A prefeitura de Viamão investe 17%. 17% ao ano em saúde. Canoas está investindo 30%. Vai quebrar a prefeitura. Mas o prefeito não se nega de ele falar, de ele investir. Então eu acredito que o governador vai ter a sensibilidade de rever alguns pontos do programa Assistir, porque senão os prefeitos da região metropolitana vão entregar as chaves dos hospitais todos na mão do governador. Guto, eu fiz algumas pesquisas aqui. Canoas tem 27 UBS, isso? Viamão, 19 UBS, uma UPA e um hospital. Tu falou com muita propriedade que a prefeitura, então, enviava dinheiro para o hospital. 300 mil, 600 mil. Mas isso antes de ter a UPA. A partir, então, da construção e, de fato, da UPA em atividade, a prefeitura, então, parou de enviar dinheiro para o hospital e começou, então, a nutrir a UPA. Mas essa UPA é totalmente desprovida de especialidades. Não tem médicos especialistas, por exemplo, neuropediátrico. Não existe, Rubem. Como é que tu vê essa relação, então, a prefeitura dando dinheiro para a UPA e desassistindo, então, fragilizando o atendimento do Hospital de Viamão, que depende basicamente do SUS? Sabe o que acontece, André? É que parece que aqui em Viamão parece o seguinte, ó, Rubem, que o cara tem que ser do meu time, senão eu não posso ajudá-lo, certo? Senão não pode dar certo. Aí, cara, construiu a UPA, parabéns, ótimo, né? Só que ao mesmo tempo, ao passo que constrói a UPA, a população cresce, os problemas crescem. E por que desassistiu o hospital? Então tu fez aquela mesma coisa, tu desvestiu um santo para vestir outro. Sabe? E isso tudo parece que parece que o hospital é inimigo da prefeitura. E sendo que o hospital, nós todos sabemos que o hospital é a primeira parada de qualquer pessoa que está doente. Né? Então, eu acredito o seguinte, em Canoas tem 3 hospitais, né? 3 hospitais. E o município administra os 3. Né? E não deixa de administrar as UPAs. E não deixa de administrar as UBSs. E veja, e é um município de 130 quilômetros quadrados. Viamão tem só 1.494. Ou seja, 10 vezes maior que Canoas em extensão territorial. Aí o cara que está lá em Itapuã agora, distantes 32 quilômetros do ponto onde a gente está.
Como é que esse cara vai chegar no Hospital de Viamão? Como é que ele vai chegar na UPA, que é mais distante ainda que o Hospital de Viamão? O que está lá no Capão da Porteira agora, que é distante quase 40 quilômetros de onde a gente está agora. Como é que ele vai chegar lá na UPA, Rubem? Em que situação? Então o Viamão já devia ter uma UPA rural, já devia ter lá na vila um outro atendimento especializado, uma UPA de porte menor, né? Porque são 3 tipos de UPA. Né? Pode ter a porte menor, porte médio e a grande, né? E fazer convênios, tia. Pô, por que a gente não faz um convênio com o GHC e traz uma UPA do GHC para cá? Se tem disponibilidade do governo federal, tem vontade de fazer isso, porque o prefeito não gosta, é do time A e o que está governando é do time B. Tem que acabar com isso, entendeu? O principal é atender a população. Cara, quem já teve um filho em situação de doença sabe o que é precisar de um posto de saúde de noite, tá? Quem já teve uma mãe, um pai em situação... Cara, minha mãe faleceu no Hospital de Viamão. Eu nunca reclamei do Hospital de Viamão, porque os caras fizeram o máximo, mais do que podiam. E não é porque era para mim, porque quando a minha mãe chegou lá, chegou na emergência, não tinha leito, velho. Ela ficou no corredor. Eu não liguei para diretor para dizer e tal. Não, eu fiquei ali aguardando, porque eu sei que tinha muita gente esperando e eu não sou mais do que ninguém. Mas eles fizeram o máximo e eu sei que fazem isso para muita gente. E muitas vezes a gente fala mal do Hospital de Viamão. É um costume do povo falar mal do Hospital de Viamão, mas ninguém sabe as condições que está aquele hospital. Eu acho que nós devíamos fazer uma grande união para defender aquele hospital. Esses dias nós conseguimos, através de uma luta do deputado Adão Preto, né, junto com a deputada Reginete Bispo, buscar recursos daqueles restos a pagar do orçamento da União, tá, que precisa, não são poucos, mas que precisa de deputados lá buscando. A Reginete foi lá e buscou R$1 milhão. É a maior transferência de um parlamentar da história para o hospital. Foi a deputada Reginete Bispo, junto com o deputado Adão Preto, também a pedido deste amigo, para que a gente pudesse trazer para dar uma salvada no hospital. Aí eu perguntei para o Leandro, diretor do hospital, um cara muito competente. Leandro, vai ajudar esse dinheiro? Olha, vai ajudar, o meu déficit é 4 milhões, esse 1 milhão vai baixar para 3, mas pelo menos vai respirar, eu vou pagar salário de médico, eu vou poder comprar insumo, no hospital falta lençol, falta o básico. Não é porque eles não querem, é porque não tem. Bom, eu queria primeiro, Guto, já que chegou a minha vez, né, de falar, e eu queria te parabenizar pelo programa, né, do Atualidades na TV Pampa. Com certeza um grande investimento ali da comunicação gaúcha, né, e para nós que somos viamonenses, um orgulho que já tivemos muitos comunicadores, e espero que nessa tua jornada aí consiga, né, atingir cada vez mais uma comunicação mais fiel com a nossa cidade, com a nossa população. Como hoje nós estamos falando de saúde, falando de hospital, nós temos aqui um histórico, né, da nossa cidade, referente aos nascidos em Viamão. Isso já vem há muito tempo, né? E a nossa cidade, ela nunca foi planejada na saúde. Essa é a verdade, né? Então, quando a gente pega um sistema já caótico, deficitário, um problema... o Hospital de Viamão aqui era das freiras, né? Antes, né? E tinha um atendimento assim, a população era outra, né? Nós tínhamos... Hoje, cada dia surge um novo empreendimento imobiliário, um novo condomínio, um novo loteamento. Então, nós estamos trazendo, né, para a cidade pessoas que necessitam estruturalmente de serviços, seja na área da saúde, na educação, na cultura, no lazer, no desenvolvimento. E a gente acompanha essas questões da saúde e consegue ver que hoje o plano de saúde da nossa cidade e de muitas outras cidades é o seguinte: é o meu plano de 4 anos, é o meu mandato, eu que vou resolver isso aqui nos 4 anos. Eu me lembro aqui que o prefeito tomou as chaves, né, na pandemia e disse: ó, é comigo a saúde. E sinceramente eu até fiz um comentário e disse: olha, esse prefeito agora eu acho que vai dar a resposta. Criou uma expectativa, mas parece que aquelas pólvoras, sabe quando acende e coalha?
E então, eu quero dividir contigo isso, a nossa preocupação aqui também na Viamão Web é levar informação. E para isso a gente tem que trazer essas referências que tu trouxe aí de outras cidades, experimento, construção, porque a gente que acompanha a cidade de Canoas, não é só pelo tamanho, pelo volume de dinheiro que ela recebe, mas também a estruturação dela. Ela parece que tem um segmento, é como se fosse, apesar de problemas que toda cidade tem politicamente, isso as políticas são normais, a gente disputar, né, ganhar, perder, mas parece que ela caminha. Eu acho que tudo também um pouco de cultura, certo? Tu me fala sobre essa questão de saúde pública e da história assim, da cidade. Nós tivemos grandes governos, bons governos, e que pensaram a cidade de uma forma. Por exemplo, o governo Tapir Rocha e do Chiden. Tá? Foi no governo Tapir e no Chiden que nós começamos a construir os postos de saúde. Né? Começamos a construção desses postos. A própria Parada 44 ali, a Secretaria da Saúde. Dizendo que antes era a responsabilidade do Estado. Do Estado, Então foi quando começou a municipalização, começou ali. Né? Então, veja, ali já gente que começou a pensar na saúde e, se não me engano, o professor Paulo Gilberto, depois também no governo do Pedro Antônio, foi secretário da Saúde. Depois nós tivemos no governo Reid uma secretária que foi uma secretária disruptiva, ou seja, foi inovadora, né? Que foi a Sandra Fagundes. E junto com ela o diretor era o Itamar Santos, o ex-vereador Itamar. E a Sandra, ela era especialista em saúde da família. E ela criou, então, as equipes de saúde da família que visitavam as pessoas. Porque a saúde, ela também ela tem que ser preventiva, né? Porque não adianta só tu atacar ali o final, tem que atacar a causa, né? Então, se tu ataca a causa, se tu consegue prever... Nós estamos no Novembro Azul agora, nós somos homens aqui de meia idade. Sim. Nós somos homens. Se tu consegue prever, te precaver, te prevenir, usar fazer da exames, ciência, da tecnologia, das oportunidades. Acreditar na ciência, que é o mais importante. Nós passamos por um período nebuloso no Brasil em que se questionava se vacina salvava a vida ou não. Aliás, estão questionando agora se as crianças têm que tomar vacina da Covid, sendo que aumentou 157% os casos de Covid de agosto até agora, no Rio Grande do Sul. Né? Então, lembrando que é o primeiro ano que as aulas voltam integralmente. Normalmente, né? Então, veja, nós já tivemos períodos aqui em que pessoas pensaram a saúde. O problema é que não se tem política de Estado, só política de governo. Ou seja, se nesse governo acabar agora, o ano que vem, o próximo, aquilo que está dando certo, o próximo simplesmente embrulha e joga no lixo. Não pode ser assim. Nesse governo, certamente deve ter coisas boas. Certamente deve ter. Todos os governos têm coisas boas e coisas ruins. Quem tem que julgar é a população na urna. Mas todos os governos têm coisa boa e ruim. Nesse governo, certamente deve ter coisa boa. O que tem que fazer é avaliar como teve coisas boas no governo do PT, como teve coisas boas no governo do seu Pedro Antônio, como teve coisas boas no governo do PDT, do Chiden e do velho Tapir. Porra. Desculpa, mas, cara, certamente teve coisa boa no governo do Tapir. Não à toa o Tapir é conhecido como o maior e melhor prefeito da história de Viamão, dá nome para rodovia, tem um busto, dá nome para praça, o primeiro deputado da cidade. Quer dizer, nada se aproveitou, tudo vai fora. Certamente coisas boas tiveram no governo do Reid, mas tudo vai fora. Não, então essa mentalidade, essa cultura tem que mudar. Cara, as pessoas vêm morar aqui. E os condomínios antigamente diziam que vinha morar aqui porque era barato. Não, hoje tu vê, é caro, não é barato. Entendeu? E vem morar porque essa cidade é maravilhosa. Quantas entrevistas a gente já conversou sobre isso? O potencial que tem essa cidade. É uma cidade boa de viver. O que falta é uma identidade da própria população, né? O que falta é a gente criar... Nós vamos falar um pouco de educação e eu quero falar o que eu penso sobre educação descentralizada, de educação cultural, entendeu? Essas coisas que tem que entrar na cabeça desse povo. Desse povo não, desses governantes. Do povo tal. O povo quer gente que lhe represente, que possa lhe ouvir. E que possa principalmente lhe ouvir. Sabe onde que está a sabedoria para tirar a Viamão do buraco? Na população. Na participação. Na participação chamar popular. A comunidade para participar. O povo tem, cara, o governando não governa sozinho. Construir alternativas.
Sabe quem governava sozinho? Os reis lá na Idade Média, eles governavam sozinhos porque eles tinham o poder absoluto, eles mandavam matar quem era contrário. Cara, não existe mais. Nós estamos no século XXI, na época do Homo sapiens sapiens. É o cara mais do que sabido, é o cara que sabe tudo, que evoluiu. Se não ouvir o outro, meu irmão, tá ferrado. Guto, eu quero pegar esse teu gancho, me permita brincar contigo e com o Rubem. Acho que a única pessoa que conhece mais de Viamão que tu é o Rubem. Porque não, conhece menos. Não, o Rubem conhece mais. Menos? Porque ele conhece por cima e por baixo, devido ao emprego dele. Não, conhece então menos. ele conhece muito mais. Tu visitou diversas cidades quando esteve em campanha. Tu e o deputado Adão Preto. Tu pôde comparar, então, Viamão com outras cidades. Hoje tu está te relacionando com outras pessoas de outros partidos, né? De outras cidades também. O que falta para Viamão se desenvolver? Porque parece que Viamão, ali Porto Alegre, a grande Porto Alegre, parece que Viamão nunca sai do lugar, é sempre a mesma coisa. Por exemplo, 30 anos atrás diziam que Viamão é a cidade do dormitório. Meu filho hoje, com 6 anos, sabe que Viamão é uma cidade do dormitório. Não mudou nada nesses anos que a gente vive em Viamão. O que falta para Viamão dar aquele start e desenvolver de fato? Eu acho que falta mudança de cultura, mudança de pensamento. E tu muda isso através da escola, em primeiro lugar. A respeito do Novembro Azul, né? Dizer que os homens, para utilizar do sistema de saúde, os homens que também têm essa necessidade na UBS, né? Tem que ter aquele acolhimento, porque senão não adianta fazer uma propaganda, porque aí nós vamos viver num mundo imaginário, na cidade do Alecrim Dourado. Né? E foi isso que fazem no Outubro Rosa, fazem todo um bafafá, iluminam a igreja de rosa, mas não tem mamografia para as mulheres nos postos de saúde. E para os homens a mesma coisa. Tem que ter o urologista, tem que ter à disposição o exame, né? Então, essas questões, e tu traz isso, é muito pertinente, Rubem, muito pertinente. Então, é um cara que conhece bastante mesmo a realidade e tu sabe, já tem o preconceito. Tanto com o câncer de mama, como com o câncer de próstata. As pessoas já têm vergonha do corpo, porque como é que eu vou te dizer, foi introjetado na nossa cabeça que é vergonhoso isso. Mas nós temos que acabar com esse preconceito. Mas demora para acabar. É mudança de gerações para acabar com esse preconceito. Acabamos com muitos preconceitos já. Né? Nós aqui estamos vivendo uma era que quebrou muitos preconceitos. Muitos né? tabus. Muitos tabus e muitos preconceitos. Então, esse é mais um que tem que acabar. Só que só vai acabar também se o poder público ajudar. A mulher que tem que fazer o exame de toque, depois tem que fazer o exame, a mamografia, ela tem que ter isso à disposição no posto de saúde. E o homem também tem que ter isso à disposição no posto de saúde. E como falar de saúde em Viamão, numa cidade que tem 1.492 km², 300 km de área urbana, e quase 1.200 de área rural, né? 1.100 e poucos de área rural. Como é que é a saúde na zona rural, Guto? Tu imagina. Tu conhece, tu viveu em Itapuã, tu citaste Itapuã, nós estamos lá agora com essa situação do leprosário. O leprosário, não, eu queria mandar um abraço aqui para Magda Chagas, né? O leprosário, ele representa uma história. Ele não é simplesmente, né, um hospital. Tu sabe que eu, quando era criança, eu nasci e me criei lá em Itapuã, todo mundo sabe, depois morei muitos anos ali nas minhas Águas Claras, lugar que eu adoro. Tu sabe que eu fui atendido no Hospital Colônia Itapuã, quando era criança. Eu ia no dentista lá, ia no pediatra lá, a minha mãe ia lá no ginecologista, o meu irmão ia no pediatra comigo, quer dizer, e todos os meus colegas de aula eram atendidos no Hospital Colônia Itapuã. Porque tinha estrutura de hospital e já não tinha mais pacientes ancenianos, né, que pudessem se tratar lá. Eles já havia cura para hanseníase, né? Então eles faziam os tratamentos assim mais corriqueiros, vamos dizer assim. E tinha toda aquela estrutura, e para não ficar lá defasada, tanto o governo do Pedro Simon como o governo do Alceu Colares, né? Depois veio o Olívio e tal, mas até o período do Tarso se usou a estrutura do Hospital Colônia Itapuã para tratar atendimento para a comunidade. Veja que baita hospital seria na Zona Sul, extremo sul de Porto Alegre e na zona rural de Viamão. Que desafogaria também, hein? Meu Deus. Agora, é claro que o pensamento só no lucro faz pensar que aquilo lá pode ser um resort de luxo, porque é lindo mesmo, né?
pode vender para a iniciativa privada, para alguns poucos se locupletarem daquilo que é público, né? Sendo que aquilo tem uma cidade histórica lá dentro, uma cidade histórica, montada, uma história toda que foi feita lá dentro, montada pelo governo Getúlio Vargas, né? Uma história triste, mas está lá, tem que ser contada, não pode ser memória apagada de jeito nenhum. Deveria ser tombado, né? Tombado, e que, inclusive, o município poderia faturar muito com aquela história lá. Porque aonde tem história, as pessoas se interessam, tem turismo. E aquele lugar, eu vou dizer para ti, eu conheço muitos lugares no mundo. Assim, e Itapuã não perde em beleza para nenhum lugar. Aliás, eu tenho uma frase que eu cunhei há bastante tempo e que eu uso nas minhas redes sociais, que alguém quiser me copiar, pode copiar, porque é livre. Que eu sempre digo aonde eu vou. A pessoa me pergunta onde tu é, sou de Viamão. Viamão, eu digo, o mundo é um montinho de terra em torno de Viamão. Então, cara, eu que nasci lá em Itapuã, para mim não existe lugar mais lindo no mundo, né? É só a gente saber explorar no bom sentido. O problema é que todo mundo quer, todo mundo não, tem alguns espertalhões que querem explorar para se locupletar, para botar dinheirinho no bolso. Isso aí não pode acontecer. Nós vivemos num tempo em que tudo é mercadoria. Então, tem uma frase... E quando tudo for privado, É, nós seremos privados de tudo. exatamente. E a gente sabe, né, que isso é uma visão política, né? Exato. Tudo são decisões, São escolhas que a gente políticos. faz, né? E quando as coisas viram mercadoria, as pessoas também viram. Exatamente. Então, só que as pessoas não se tocam. Enquanto elas compram as coisas, elas são induzidas, elas são mercadorias para comprar mercadorias, para ser consumista, para produzir aquilo que o capital quer. Ou seja, riquezas, né, que vão para outras cidades, outros países. Né? Tu sabe, Rubem, que sobre esse negócio do Hospital Colônia Itapuã, uma vez eu fui criticado por um cara que até foi meu colega, não foi, chegou a ser meu colega de aula, mas estava na mesma escola que eu lá em Itapuã. E aí ele disse assim, deixa vir um resort para cá, pelo menos vai gerar emprego. Aí eu digo, irmão, eu quero mais que gerar emprego. Eu quero gerar emprego, mas quero que tu e a tua família possam entrar lá para desfrutar o lugar. Porque se vier um resort, eu não quero que teu familiar seja a faxineira do resort apenas. Porque é o que vai acontecer. Nós não vamos nos aproximar de um resort desse. Esta é a visão, né? Nós temos que usufruir daquilo que foi nos dado por Deus, que nós temos como homens públicos o dever de cuidar, de manter o meio ambiente, socializar, e que também que todas as pessoas tenham o direito de usufruir aquele pedaço de terra tão lindo que tem lá em Itapuã. O Guto falou muito bem de toda essa estrutura do hospital, mas hoje a comunidade de Itapuã mendiga ter uma ambulância. Imagina, acredita? Cara. Tu imagina, já chegou a ter 2 ambulâncias lá em Itapuã. 2. Verdade. E agora não tem. E tu sabe que nós tivemos... Importante que discutida com a comunidade. Tu sabe que eu tenho muitos amigos lá em Itapuã e eu sempre recebo mensagens do Beto Borracheiro, que é muito polêmico, mas que é um cara lutador da cidade, lá da região. O Diego Matos, que é um baita parceirão também, cara polêmico, mais da região ali da Colônia Itapuã ali e tal. O Jefferson, da sorveteria, a Eliane Guimarães, quer dizer, eles me mandam mensagem quase todos os dias. Magda Chagas, a enfermeira. A Magda que está nesse grupo dizendo, a pessoa aqui ficou doente. Não teve como levar, teve que buscar um vizinho e tal. Isso é um absurdo, né? Porque o município já teve 2 ambulâncias. Eu fui vereador e fiz 2 vezes, coloquei no orçamento do município emendas para compra de ambulância. As 2 foram aprovadas pelos vereadores. Sabe o que fez o prefeito da época? Vetou. Vetou simplesmente com uma canetada, acabou com isso. Pô, mas era o meu direito de fazer emenda ao orçamento. Eles preferem gastar 300 mil reais para trazer o Michel Teló para cantar na frente da praça por meia hora do que com 180 mil reais comprar uma ambulância para Itapuã. Mas aí é como tu disse, é questão de governo, é visão de mundo, é projeto, cada um tem a sua visão de governo, né? É o povo que tem que decidir qual é a melhor. Essa questão da feira literária com essas atrações, né, internacionais, né? Internacional. Quem era o internacional? Internacional deve ser
Michel Teló. Mas, claro, é internacional. Ele saiu aqui do Rio Grande do Sul, como o Rio Grande se acha um país. Yes. Ele é internacional. Não, mas na verdade... Mas ele é Grêmio, ele não é Não, internacional. mas na verdade ele tem uma expressão, né? Não, tô Mundialmente brincando. Tô brincando. Não, conhecida, né? a gente não... Não está questionando eu não questiono o artista. a qualidade do artista. O artista, cara, ele Mas tá ali, ele bota o seu preço. Como a gente vai falar? É que nem o de uma jogador de cidade. futebol. Eu vou te falar que o artista é que nem o jogador de futebol. A culpa, cara, hoje eu saí lá da Pampa e ali na Rádio Grenal fiquei espiando o final do jogo do Inter e tem um jogador do Inter que eu digo, mas como é que bota um cara... A culpa não é dele. A culpa é de quem contratou e de quem bota ele pra jogar. É a mesma coisa o artista, cara. O Michel Teló cobrar 250, 300 mil reais... Não é culpa dele, cara. Ele é um artista, ele se dedicou para aquilo, Você né? valoriza, isso aí. Ele tem o dom para aquele negócio, né? Acho até que é um bom artista, tanto ele como o Fábio Júnior e tal. E outros que já vieram aqui. Que vem também. Eu acho que são bons artistas, estão ganhando honestamente o dinheiro dele. Popular. Mas o problema não é quanto eles cobram, quanto ele pede. O problema é quem paga. Né? Quando tu vai comprar um automóvel, o cara te diz assim, ó, esse automóvel aqui custa 500 mil reais, ele tem 4 rodas, uma direção, 2 bancos, né? 4 portas e tal. Esse aqui custa 30 mil reais. Ele tem 4 rodas, tem 2 bancos, tem uma direção. É a mesma coisa. Mas aquele que tu quer é aquele de 500. Os dois cumprem a mesma função. Mas como falar? Mas só que o cara que é milionário pode comprar aquele de 500. Uma cidade pobre que nem a nossa de Viamão não pode pagar 300 Mas mil o que eu quero dizer é o seguinte, tu tocou nessa situação dos shows, e era isso que eu me referia, sobre a feira literária. A gente está falando de um problema que é um caos que está havendo na saúde da cidade. Exatamente. Nós estamos falando aqui numa cidade que tem uma arrecadação anual perto de R$1 bilhão, 800 milhões, não sei quanto está previsto para o ano que vem. A gente tem repasses federais, estaduais, né? Nós temos políticas integradas, políticas de Estado já legitimados pela lei, e a gente vê, tu não tem ali um absorvente, é uma luta para que essa questão do absorvente social, para ser distribuído, é polêmica sobre vacina, é polêmica sobre a questão do atendimento especializado, sobre a falta de estrutura na saúde para atender, por exemplo, as crianças, né, principalmente nas escolas. Como é que a gente vai falar sobre tudo isso e não falar? Se vai falar de prevenção em saúde, tem que falar em educação. Se vai falar de transformação cultural, tem que falar em educação. Se vai falar em escolhas, como tu disseste aí, olha, tem 4 rodas, um custa 500, de administração, porque a educação forma todos os seres em todas as profissões. Então, a educação, ela é o alicerce de qualquer sociedade. Eu acho que nós podemos, então, pedir uma opinião aí mais referendada pelo acúmulo que tu tem. E quando o André diz que eu conheço mais a cidade do que tu, eu até posso conhecer ela nos cantinhos de a pé. Mas, politicamente, tu tem uma história muito bonita aí nessa cidade que eu conheço há muitos anos, né? E com certeza tu tá bem preparado aí, né, para esses debates. Não, Rubem, tu conhece muito, sabe muito, Otávio. A gente tava brincando aqui, obviamente, né? Tu é um cara que circula e que tu tem aquilo que o político deveria ter. Todos deveriam ter. Que é o sentimento do povo. Tu sente na pele o que o povo sente, porque tu tem contato diário. Tu entra na casa do cara. Para quem não sabe, o Rubem é funcionário, servidor da Corsan. Ele entra na tua casa, ele sabe o problema da tua casa, e aí o cara já fala, ó, na minha rua tem aquele bueiro, né, que nem na minha casa estava quebrado o bueiro até ontem. Aí eles foram fazer o cemitério de noite lá, né? Aí a Carol mandou pro Arruda, mas vamos fazer o cemitério de noite, que vamos fazer o tour por dentro do cemitério. Eles podiam arrumar o bueiro aqui na frente, aqui, que já fez aniversário faz tempo, já estava 6 anos quebrados. Eles já deixavam de propósito, claro, né? Mas enfim, arrumaram. Valeu, obrigado aí, o secretário que mandou arrumar lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso que tu tem é importante, porque tu tem o cheiro do povo, tu sente aquilo que o povo sente. Nós precisamos refundar a nossa educação a partir das culturas que nós temos no município. E aí, André, tu me perguntava antes, qual é a saída para que a gente possa se desenvolver? Nós temos que pensar o desenvolvimento econômico, sim, mas também o desenvolvimento humano e social da nossa cidade. E como nós vamos pensar? Veja, eu tenho uma teoria
que é uma teoria que eu não desenvolvi sozinho, desenvolvi conversando com muita gente, ouvindo muita gente e fazendo com que as coisas fossem se encaixando. Quando eu estou lá em Itapuã, eu que nasci e me criei lá em Itapuã, e a mãe dizia assim, Guto, eu vou no centro. Ela não estava se referindo à cidade de Viamão, ela estava se referindo a Porto Alegre. E quando ela vinha ao centro de Viamão, ela dizia, eu vou a Viamão. O cara que está lá na Santa Isabel, ele diz assim, eu vou lá em Viamão. Mas ele está em Viamão. O cara que está lá na Vila Elza, ele diz, eu vou no centro, ele vai no centro da Alvorada. O que está no Capão da Porteira das Águas Claras, eu vou lá no centro, em Capivari. E para vir ao centro de Viamão, ou essa região mais central, ele diz, eu vou a Viamão. Isso porque a gente não tem uma cultura de unicidade, de cidade única. Nós temos, então, em Viamão, várias culturas. E como é que tu vai obrigar o cara que está lá em Itapuã a, na escola, dentro da escola, ter o mesmo conteúdo, né, o mesmo conteúdo didático que o cara que mora lá na Augusta, se a realidade daquele carinha que mora lá na Augusta é completamente diferente daquele que mora lá em Itapuã? Completamente diferente. Sabe? O dia a dia dele, como ele se move, no que o pai trabalha, o que ele acessa na internet, é diferente do cara lá de Itapuã, é diferente do cara das Águas Claras, é diferente do Capão da Porteira, é diferente da Vila Elza, é diferente da Santa Isabel, é diferente daqui onde a gente está. Entendeu? Então a primeira coisa que tu tem que fazer é uma nova constituinte escolar. Ouvindo a população, a comunidade escolar, ouvindo o professor, ouvindo o funcionário de escola, para que a cidade não tenha um único programa educacional, uma única diretriz didática, que ela pudesse ter democracia dentro da escola, em que a comunidade fosse escolher os diretores, escolher os representantes, para que a escola não se tornasse ferramenta de reprodução ideológica do político, do partido do prefeito. E o prefeito pode ser o Guto, pode ser o Rubem, pode ser o André, mas ele não tem o direito de colocar o diretor, e o diretor tem que reproduzir a política do partido dele. A cabo de que, se ele não fizer isso, o professor não fizer isso, é perseguido dentro da escola. Isso acontece hoje em Viamão. Então, mas mais do que isso, tendo democracia na escola, nós podemos ouvir todo mundo e criar conteúdo programático, didático para aquela escola, que ofereça para aquela comunidade uma forma dela se ver, se representar. A partir daí nós começamos a pensar o desenvolvimento local. Porque o desenvolvimento econômico que eu penso aqui para a região do centro de Viamão não é o mesmo desenvolvimento econômico que eu tenho que pensar para a região rural. Não é o mesmo desenvolvimento econômico que eu tenho que pensar lá para as vilas. É respeitar a nossa geografia. Respeitar a geografia, entender ela, entender as A culturas nossa história, locais. as culturas. Cara, né? Quando tu conseguir identificar isso, e agora a URGS está fazendo um trabalho maravilhoso junto com o Instituto Federal, que é o Atlas Socioambiental de Viamão, que vai nos dar um mapa maravilhoso. Está pronto, a prefeitura é só usada aí, entendeu? Quando eu faço parte do Atlas através do saneamento básico do núcleo do GT. Exatamente. E quando foi feito o Atlas em Porto Alegre, olha como mudou Porto Alegre. Né? E o Atlas Porque tu tem referência. Vai te dar todos o próprio os dados. orçamento participativo em Porto Alegre, ele não é um projeto de partido. Não, de governo, ele é de Estado. É um projeto de Estado. Perene. Né? E isso foi um dos grandes ganhos do Atlas, é mapear essas coisas, que mapa a cultura, marca isso que tu está falando. Como é que nós vamos comparar uma cidade, por exemplo, que nem Alvorada, nossa vizinha aqui, nossa afilhada? Filha de Viamão. Então, como é que a gente vai comparar se a densidade demográfica dela, a situação geográfica dela, o histórico da cidade compartilha de uma certa unicidade? Claro. O que de Viamão é diferente. Então, não é uma questão, isso que o Guto coloca aí, a gente que teve sentado ali na cadeira da faculdade, sabe, a educação, para ela ser libertária, ela não pode ser induzida por um projeto de poder. Quando isso é discutido no meio acadêmico, e essa refundação que o Guto fala, já muitos pensadores, filósofos já vêm trabalhando isso, e não é, o Guto nem era nascido e nem eu. Então, para te ver que o fundamento de uma sociedade educada, culturalmente preparada para se desenvolver, preparada para tomar para si
a construção da saúde, da educação, preparada para construir cultura, para produzir, né, turismo, considerando as vocações da cidade. E isso que tu fala, Guto, isso é o que deveria, né, nos agregar. Exatamente. Então eles falam muito nesse projeto de escola sem partido, né, já comentado desde muito tempo aí. Eu acho que isso é uma narrativa que parece que... É que é o contrário, né? Quem fala em escola sem partido é quem quer o fim da democracia na escola. Né? Militarizar. Que aí sim, aí tu joga lá para dentro uma ideologia que não educa, que transforma pessoas em reprodutores, né, de ideias. Retrocedendo agora, a educação bancária. Tu tem que ter na escola democracia para que todo mundo possa ter o direito de se manifestar de todos os lados, né? E que o professor esteja ali apenas para fomentar a cabeça dos alunos, para ensinar a pensar, para provocar os alunos a pensarem. Então, continuamos nessa rede de esperança. E se o assunto é saúde, se o assunto é Viamão, é identidade, é política, tô dentro. Viamão Web, a rádio que você vê.